Eu sou a doutora Adriana Oliveira Lima, sou formada em Pedagogia pela Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Tenho pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, em Pesquisa em Ciências Sociais. Tenho mestrado em Educação também na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Tenho doutorado no Reino Unido. Tenho 5 livros publicados pela editora Vozes. Tenho experiência em educação em todas as áreas, desde das crianças pequenininhas em creches até a universidade. Dei aula durante anos na universidade, tenho muitos artigos, tenho um blog, né, onde tem mais de 300 artigos publicados. Publiquei muito tempo em jornais, né? Agora, a ideia desse canal é divulgar ideias pedagógicas e psicológicas. A psicologia centrada em divulgar as ideias do Jean Piaget, que é o foco assim, dos meus estudos, e tentar mostrar toda essa aplicação que essas teorias piagetianas têm para a melhor qualificação da educação. Então eu vou pegar diferentes temas atuais, temas mais teóricos, né, de forma a expor a teoria piagetiana e as suas implicações pedagógicas. Muito obrigada e sejam bem-vindos ao canal. Eu queria fazer nesse segundo vídeo sobre o pensamento simbólico, falar um pouco sobre as características mesmo desse pensamento, né? Ele é um pensamento, minha avó costumava dizer, que era um doido manso, né? A criança é completamente, você olha assim, isso é doido, né? Não diz coisa com coisa, não junta nada com nada, né? Mas não faz mal a ninguém, né? É um grande delírio acordado, né? E foi exatamente isso que o Piaget descobriu, que eles pensam, né, como um adulto sonha. Então, se você entender a loucura dos seus sonhos, você entende o pensamento louco das crianças entre os 2 e os 4 anos, né? Ela tem todas as características que aparecem no nosso sonho, né? A fantasia, né? Os desejos, né? Coisas como voar, né? Como flutuar, como várias coisas que a gente inventa e que só existem nos nossos sonhos, né? Uma das características que o Freud diz é o deslocamento, né? E que aparece no pensamento infantil simbólico também. Ele faz deslocamento espaço-temporal. Ele não tem espaço nem tempo. Então ele pode colocar uma pessoa que só viveu naquele lugar, né, que ele conheceu agora, lá na infância dele, na casa onde ele morava. Então ele desloca no tempo e nos espaços. Quer dizer, um amigo meu que eu conheci em Fortaleza, eu sonho ele no Rio de Janeiro, né? Então é esse deslocamento espaço-temporal que nós fazemos no nosso sonho, a criança faz. Então às vezes a mãe interroga a criança sobre a escola, achando que tudo que a criança diz é verdade e aconteceu naquele dia, não necessariamente. Às vezes a criança desloca, né, porque ela viu uma criança cair, ela diz que outro chorou, mas aquele chorou no outro dia, ou no outro momento, né? Então ela faz essas trocas espaço-temporais, acordada, quando a gente faz dormindo. Outro é a atemporalidade. Ela não tem tempo, né? Não tem tempo nem causa, né? Então ela bota qualquer coisa em qualquer momento. Ela puxa uma coisa do tempo passado para agora, né? Quantas vezes, né, a gente sonha com coisas que nos aborreceram na infância, tudo nos tempos de hoje, na casa de hoje, né? É uma confusão espaço-temporal impressionante nos sonhos, né? Daí a gente esquecer. Por que a gente esquece logo que acorda? Porque ele não tem uma estruturação lógica para se agarrar, para se prender, né? Então, você precisa, tanto os analistas, eu me lembro porque eu fiz muito tempo terapia, mandava a gente escrever, né? Então, às vezes eu acordava no meio da noite e rascunhava assim. Quando eu acordava, eu ficava impressionada, porque eu não lembrava absolutamente nada. Mas a partir do escrito, eu reconstruía o sonho, ou inventava. Aí a gente já não sabe, não é uma questão psicanalítica, né? Mas a gente não tem essa memória porque ele não tem onde se agarrar, né? Na lógica, não tem lógica nenhuma. Então, ele se perde rapidamente com novos dados. Então, essa é outra das características que temos no sonho e que as crianças pensam assim também. Ela esquece, ela tem uma coisa chamada amnésia sucessiva. Ela acabou de falar uma coisa, ela esquece.
que falou aquilo. Então você não pode dizer, ah, mas você disse. Ela não disse, ela só disse o presencial. Ela não tem esse passado, né? Ela não faz essa concatenação lógica, né, dos pensamentos, né? Outra é a condensação. Nós sonhamos, por exemplo, com a cara da nossa sogra, mas a gente sabe que é a nossa mãe, e a gente está falando com a mãe. Você sabe que é seu tio, mas a cara é do seu irmão, né? Então você faz condensações de pessoas e lugares, né? Você às vezes coloca uma coisa, um alimento que só tinha num lugar, em outro lugar, né? E você faz uma rearrumação, condensando partes que não estão integradas, né? É muito interessante, a criança também faz isso acordada no pensamento simbólico, né? Então, nessa loucura toda, né, de uma criança sem espaço, sem tempo, com amnésia sucessiva, não sabe o que disse ontem, não sabe o que acabou de dizer, né? Muda de opinião constantemente, né? Essa estrutura toda, o potencial dela é desenvolver a linguagem. Muita fala, vê as coisas, o porquê, aí começa a perguntar porquê, né? Também não se interessa pela resposta dos porquês. Fala sozinha. Uma das características mais lindas, observe nos seus filhos, é brincar falando sozinho com os bonecos, né? Eles dão aula, né? Eles reproduzem a escola, eles reproduzem você cozinhando, né? Ela, por exemplo, minha netinha diz assim, vó, a comida está quase pronta. Quer dizer, é uma coisa que ela ouviu, né? Eu dizer, está quase pronta. Ou, vó, a comida está na mesa. Aí quando eu olho, está a mesinha toda arrumada e a comida está lá. Um ovo de plástico que ela tem, ela bota no meu prato e eu tenho que ir lá comer. Então, isso tudo ela vai pegando, né, no ambiente. Essa linguagem chama-se monólogo. Ela fala sozinha com ela mesma. Ela é fundamental para consistência, para preservação da linguagem, para consolidar as aprendizagens linguísticas que essa criança está adquirindo. Então, ela fica repetindo coisas que ela ouviu, ela fica cantando, ela fica na frente da televisão, ela canta, né? Ela está sempre exercitando a linguagem. Daí o grande crime é a escola pedir silêncio. Tenha paciência. Até 7 anos, Piaget diz que a ação da criança é acompanhada pela linguagem. Então, pedir para calar a boca é um tirocínio, é manter a criança sem movimento, porque não há possibilidade de movimentar-se sem acompanhar dessa linguagem nascente, né? Depois nós vamos ver o monólogo coletivo, que é essa fala isolada, individual e sozinha, no grupo da escola, no grupo do parquinho, no grupo das pracinhas, né? As crianças falam, parecem que estão falando umas com as outras, mas ela pega só uma palavra da outra e disserta sobre uma coisa que é dela, que não tem nada a ver com a outra. É o que faz livres associações, que é outra característica do Freud, né? Ela faz livres associações de pensamento. Então, o menino diz, eu fui à praia, ela diz, a praia, o meu baldinho ficou na praia. Mas não tem nada a ver com o que o amigo estava dizendo, nem se reporta a ele, nem dá continuidade a esse diálogo, né? Ela simplesmente puxa palavras no ambiente e sai fazendo as suas aplicações verbais sobre aquela palavra, né? É muito interessante, porque a gente tem um longo estudo sobre coletâneas de falas de criança, né? Muito lindo, né? Esses monólogos acontecendo dentro das salas de aula e tudo. Num próximo vídeo, vamos ver se a gente já aprofunda um pouco mais essas ideias, né? Do que são esses níveis da linguagem, né? Que passa do monólogo para o monólogo coletivo, informação adaptada, diálogo e discussões. Mas é para um outro vídeo. Muito obrigada.